Galerinha, olha, o Bahia enfrentou o Palmeiras ontem na Arena Fonte Nova. Tava todo mundo bem preocupado pelos últimos resultados do Tricolor. Vinha de uma sequência de 8 jogos sem conseguir vencer. O que o Paiva vai fazer, hein? Enfim, no final deu certo. Um duelo de opostos. Na beira da zona de rebaixamento e sem vencer há 8 jogos, o Bahia recebeu o Palmeiras de Abel, ainda invicto no Brasileirão e buscando a liderança do campeonato. E foi o Verdão que começou atacando. Depois de uma jogada ensaiada na cobrança de escanteio, Gabriel Menino perdeu uma grande chance de abrir o placar. Mas o lance estava impedido. Acevedo tentou responder de fora da área e Lomba defendeu sem sustos. Depois da bobeira da zaga tricolor, Zé Rafael arriscou de longe e levou perigo. Na volta do intervalo, o Palmeiras seguiu pressionando. Depois do cruzamento de Arthur, Dudu ficou cara a cara com Marcos Felipe e bateu em cima do goleiro. O Bahia deu troco no contra-ataque, mas Kaique teve o chute desviado para fora. E quando o empate já parecia definido, Cauli apareceu nos acréscimos e deixou 3 na saudade. Daniel ficou com a sobra e bateu para a defesa de Lomba, mas Tassiano estava lá para aproveitar o rebote e decretar o triunfo tricolor. Isso que é uma folga bem aproveitada. Depois de 10 dias de intervalo, o Bahia vence o Palmeiras aqui em Salvador pela primeira vez em 35 anos. Encerra o jejum de triunfos e se afasta da zona de rebaixamento. Hoje a gente viu o nosso time, acho que inteiros, 90 minutos do jogo, não à toa que a gente conseguiu fazer um gol no final do jogo. Então é isso, a gente continuar trabalhando assim, continuar focado, quebramos um tabu de 35 anos. Então isso tudo tem que ser coisas que tem que motivar o nosso time para a gente querer mais. Acaba por ser um jogo equilibrado, na minha opinião, o que para mim é um elogio, olhando para a história do técnico e desta equipa feita já há tanto tempo, com rotinas coletivas impressionantes e com qualidade individual superior. Olho para a minha equipa e vejo cada vez mais uma equipa e vejo cada vez mais os meus jogadores a crescer e a acreditar naquilo que é o nosso trabalho. Portanto, um jogo dividido, que acabou no final cair por nós. Se calhar fomos a equipa que mais acreditou na vitória até ao fim e acabámos por ser premiados em relação a isso. Eu acho que ontem estávamos todos na ansiedade para o anúncio da escalação, né? E veio essa mudança de esquema. A lesão do David Duarte, uma lesão séria, inclusive, né? De menisco, vai precisar passar por uma cirurgia. É uma lesão que requer tempo para se recuperar. Então, boa sorte para ele. Não é fácil um atleta, né, ter que ficar afastado dessa forma, mas faz parte. E aí veio um 4-4-2. Algo que a gente queria ver, um meio de campo mais povoado. Taticamente, a gente viu, na minha opinião, um Bahia mais organizado. Tecnicamente, de forma individual, ainda vejo alguns atletas deixando a desejar. Então, eu acho que vai um ponto positivo para o Renato Paiva, que enxergou que precisava, de fato, não sei se foi a situação ou se ele já vinha pensando nisso, mas que precisava proteger seu meio de campo. O Bahia era um time muito descompactado, muito espaçado, né? Ainda tem problemas, a parte ofensiva ontem deixou a desejar, ele escolheu o Mingote, depois entrou o Everaldo, mas nenhum dos dois agrega como a gente gostaria. O Kaique, nem tanto, nem tão pouco, né? O Ademir Baraúna trouxe a informação que estava só fazendo figuração no banco de reservas e o Palmeiras teve muito volume de jogo e não teve o que a gente vê a equipe do Palmeiras fazer durante toda a temporada, que é efetividade, que é chegar lá na hora e conseguir marcar. Também esbarrou na boa noite, na belíssima noite do goleiro
Marcos Felipe, né? Alguns detalhes, Ju, eu gosto quando tem um Nelson do meu lado, porque, primeiro, a opinião é mais técnica possível daquilo que a gente, às vezes, com paixão, vê do jogo. Só que ontem, um Cicinho que conseguiu conter um Dudu, que conseguiu não perder tanto o 1 para 1, que é A o briga mister, foi boa que é o entre mister eles. do Dudu. O Dudu é muito bom nisso, é extra série, e o Cicinho conseguiu estar em um nível bom, aceitável, e conseguiu vencer duelos, conseguiu também dar dor de cabeça do lado dele, e ficou provado que, infelizmente, para essa temporada, eu gostaria muito de ver esse garoto dar certo, mas não vai. 90% dos lances de ataque, seja em transição, seja parado, foram nas costas do Chaves. Ele parado conseguia tomar nas costas. Porque o cara fazia 1-2, ele não acompanhava o cara que deu o primeiro toque, ficava em dúvida se ia no do segundo, não ia em nenhum dos dois e a zaga sempre tomou nas costas com o Chaves. Você repare, todos os lances da edição, 95% é nas costas do Chaves. E até quando ele estava com a bola, né? Ele conseguia entregar, Ele conseguia entregar o adversário Foi em- isso que mais me chamou a atenção. em 2, 3 lances. Aquele sentimento do jogador que está inseguro e quer se livrar da bola. Tá inseguro, tá ansioso. Então, assim, ele é mau jogador? Não. O Chaves que eu vi jogar em 6 oportunidades pelo Del Valle não chegou no Bahia. Então, para esse eu vou... mas ficou claro que ele não foi bem. Porém, o Bahia conseguiu fazer um início, não, sim, 25 minutos, de pelo menos alto nível e tentou ser pau a pau com o Palmeiras. Depois o Bahia foi descendo degrau a degrau. O Palmeiras foi mostrando o que ele é, que é superior. E no final do jogo, o Bahia foi premiado, para mim premiado, porque eu cheguei a comentar na rádio o seguinte: parece que o Bahia está satisfeito com o empate, dada a lerdeza para as cobranças de faltas, reposições de bola, o avanço até da equipe. Aí vem Cauli, que faz o imponderável, que faz o que não se espera. Nenhum treinador se prepara para isso, para a qualidade individual do atleta, e o Daniel que chutou, e aí a gente já sabe o resultado. 1-0. Foi justo do ponto de vista técnico? Não. O Palmeiras foi melhor, ainda não sendo tão Palmeiras, foi melhor do que o Bahia. Mas a gente quer resultado. Mas a gente quer o resultado. Quando o Bahia dava menos chance e criava tanto, além de criar tanto e não fazer, dava poucas e tomava. Ontem ele ofereceu diversas chances ao Palmeiras, não tomou, criou 2 e fez 1. Ótimo. Se o ponto de vista do resultado, perfeito. Agora, tecnicamente, a gente tem que analisar que o Bahia não fez, no contexto geral, um grande jogo. Fez um jogo razoável para bom. Eu concordo. Teve um lance também, Ju, o Paiva modifica o sistema Juliano ficou batendo no jogo mais difícil do campeonato. Poderia o sistema não ter dado certo ontem e ele ficar aí com o lastro para voltar para os 3 zagueiros, né? E só lembrar que ele tinha peças para manter o sistema. Pois tinha é. o Gabriel Sim, e tinha o Marcos sim, Vitor no sim. banco. Ele aí optou por jogar com a linha de 4 atrás. Acho que o Chaves é muito ansioso, ele é muito precipitado, ele não sustenta essa linha de 4, ele quebra ela muitas vezes. E o Arthur entrou 2 ou 3 vezes ali e finalizou sem pressão na bola. Esse é um dos lances, né? Ninguém em cima dele. Acho que esse foi o ponto negativo. O setor de meio campo ficou mais competitivo, ele abriu o Cauli pela direita predominantemente e o Tassiano pela esquerda. De vez em quando, um ou outro se juntava os 2 atacantes e virava um 4-3-3 também. Mas foi um setor que chegou à frente e teve as funções defensivas durante os 90 minutos. E os 4 foram usados o jogo inteiro, deram a sustentação e o equilíbrio ao time. Porque o time do Palmeiras, o Bahia, eu acho que iniciou os primeiros 15 minutos melhor do que o Palmeiras. Dentro do campo do adversário, rondando a área, não conseguiu entrar, porque a organização defensiva do Palmeiras é muito bem sincronizada, teve poucas chances. Depois dos 15 minutos, o jogo foi equilibrando. No finzinho do primeiro tempo, acho que o Palmeiras foi um pouquinho superior. O segundo tempo eu vi uma certa igualdade, e esse final de jogo que você fala que parecia que o Bahia não queria mais ganhar o jogo, é porque você empurrou até 40, você corre o risco. Qual é o repertório anterior? Derrotas e insucessos. Então gera uma certa insegurança. Pô, não vou me expor tanto, porque posso sofrer, porque o Palmeiras, como o Ju frisou, é um time muito efetivo. O São Paulo apertou ele chegou lá e fez. Exatamente. Então o Bahia ficou um pouco receoso, mas numa jogada individual do Cauli, que jogou os 90 minutos, ele teve técnica e força para passar ali por 3, 4 adversários, tombando, o pessoal tentando roubar a bola dele. Chutou o lomba, fez a defesa parcial. E o Tassiano, que trabalhou muito, você pegar a parte física de Tassiano nesse jogo, um monstro, absurdo. né? É um monstro. E ele chegou forte inteiro, não chegou dando o carrinho morto. Ele chegou em pé para fazer a finalização.
Isso mostra que um dos pontos que o Bahia sobreviveu ontem e venceu foi a parte física do Bahia, foi em alto nível, os jogadores jogaram concentrados. O Bahia não se acovardou em nenhum momento, mesmo quando o Palmeiras pressionou o Bahia e estava melhor, o Bahia não abdicou de atacar, não. Ele roubava a bola, saia no contra-ataque. Ele errou, é diferente. Errava a jogada, mas ele estava querendo fazer. Isso. Então teve pontos positivos que vão fortalecer o Paiva. Agora precisa coordenar essa linha de 4 atrás, sobretudo o Chaves, porque ele dá brechas, os adversários vão ver isso, vão explorar esse setor. E o Chaves tem força e maturidade suficiente para ter equilíbrio. Já não é ele. Já muda quase muita coisa, né? Perdão, Tá cheio Caio. de... Não, pode Deixa ir só pra o Caio falar sobre Fale ele. logo. Fique tranquilo. Não, na realidade é o seguinte, era uma questão para destacar que Renato Paiva e Abel Ferreira já se conheciam. Em 2021, o Independente Del Valle jogou aqui no Brasil, tomou 5-0 no Independente Del Valle, Palmeiras campeão contra o Flamengo na oportunidade. Abel Ferreira venceu o Renato Gaúcho e também perdeu no Equador por 1-0. Eles se conheciam, os dois conhecem o trabalho. E ele sabia muito bem que se ele não tivesse um time competitivo e linhas muito bem compactadas, ele ia tomar gols muito facilmente. Então, quando ele abriu essas duas linhas de 4, e ele teve 2 jogadores que para mim ontem foram impressionantes, Rezende jogou muita bola, foi muito bem, muito importante, em alguns momentos apareceu até para tentar a criação, e Acevedo ontem, no chão, duelos no chão, ele disputou 17 bolas, ganhou 9. Então isso tem uma interferência gigantesca no resultado. A outra questão também que é importante destacar sobre o Bahia, quando você traz para uma linha de 4 e você tem jogadores que são laterais de ofício, no caso de Cicinho, você tem ali movimentos melhores coordenados, né, pelos atletas. Porque é diferente de você ter, por exemplo, um Jacaré, que é um cara que é ala, então ele vai aproveitar mais o corredor, é um cara que tem mais características ofensivas. Quando você traz Cicinho, e um Cicinho que se recuperou, virou justamente um cara que ninguém acreditava e virou uma solução para um elenco que estava sem lateral direito, ontem fez uma partida muito boa. E no meio-campo, se a gente olhar o time do Palmeiras, por exemplo, Gabriel Menino ontem não jogou a sua melhor partida. Não jogou porque não quis jogar, não jogou porque foi marcado. O Zé Rafael ontem tentou algumas jogadas, precisou até criar para suprir ali a falta de Rafael Veiga. Tabata também não estava bem porque ficaram presos na marcação que foi muito bem elaborada por Rezende, Acevedo e Tassiano. No fim, o Bahia ganhou. O Palmeiras foi melhor na totalidade. O Palmeiras criou mais chances. Só que o seguinte, o Palmeiras é conhecido por ser muito eficiente. É um time que faz gols, é um time que marca muito bem, que não dá chance aos adversários. Só que o seguinte, Ju, só para terminar, não me venham com conversa de data FIFA. Sabe por quê? Porque quando você faz um planejamento, principalmente de um time que já ganhou Libertadores várias vezes, está na crista da onda, você faz planejamento entendendo que existe data FIFA, que você vai ceder jogadores para seleções, que você vai ter problema no elenco. Ontem o Palmeiras tinha no mínimo ali 5 jogadores que poderiam resolver a qualquer momento. Você tinha o Zé Rafael, que é um jogador que cada vez mais evolui. Você tem também o Arthur Vitor, que fez uma partida interessante, mas não foi efetivo. Foi um cara rápido que aproveitou as lacunas deixadas por Chaves. Você tinha o Dudu, que ontem não foi bem, muito por conta de Cicinho também. Então você tinha caras ali que são de um alto nível. A zaga que entrou é a zaga titular, é a zaga que está jogando. Luan e o Gustavo Gomes. Mike na lateral direita e o Vanderlan, que faz um grande campeonato. Então o Bahia venceu pela falta de efetividade do Palmeiras e o Bahia, que não é efetivo, ontem foi. E um grande detalhe, Ju, é que o Palmeiras do Abel, ele não guarda posição. À exceção do Gustavo Gomes e do Zé Rafael, que ele mesmo já disse isso, todos os outros são peças que ele movimenta. Então, por vezes, o Vanderlan joga e o Piquerez fica no banco de acordo com o adversário e com o que o adversário propõe para o Abel. Por vezes, é Marcos Rocha, o titular da direita, e Mike fica no banco em vários jogos de acordo com o adversário. Então, assim, o Abel questionar a data FIFA, tendo um ataque ontem de Dudu, Hendrick e Arthur, mas ele Abel só falou tenta. da data FIFA? Ele falou Não. Na verdade, foi a minha... Não foi no Nacional, ele fala da data FIFA. No programa nacional, ele fala da data FIFA, que não pôde utilizar jogadores. Mas espera aí, gente. Ele teve no ataque, principalmente o ataque, ele só perdeu o Rony. Ele teve o Arthur e o Dudu, são Tem que titularíssimos. inventar alguma coisa. Vamos